como é que funcionaria um algoritmo que implementa a ideia do Merge Sort no modelo computacional paralelo, que é o Linear Array. Então, eu tenho N processadores, P1, P2 até Pn. Então, lembrando lá que no Linear Array a gente tem dois processadores consecutivos com link de comunicação entre eles. Então, P1 se comunica com P2, o P2 com P3, o P3 com P4 e assim por diante. E vamos assumir que inicialmente cada um dos processadores tem um elemento da minha lista lá dado na entrada. Então, a fase de divisão, aquela vai ser uma divisão e conquista junto, vai ser feito o seguinte. Então, recursivamente, eu vou assumir que os primeiros n sobre 2 elementos vão ser ordenados pelos primeiros n sobre 2 processadores. Então, os processadores P1 até Pn sobre 2 ordenam seus elementos. E, em paralelo, a mesma coisa é feita para os próximos n sobre 2 elementos. Então, os processadores Pn sobre 2 mais 1 até Pn ordenam também os seus n sobre 2 elementos. Então, assumindo que isso aqui foi feito recursivamente, eu venho para a fase de combinação. E aí, como é que eu vou fazer a fase de combinação de uma forma um pouco mais esperta? Então, se você pegar cada processador PI, o identificador dele, o ID, é I, certo? Então, se você pegar, depois que as duas sublistas já estão ordenadas em cada um dos dois grupos de processadores, eu sei que o ranking do elemento que está lá no processador PI, se ele for um dos primeiros n sobre 2 processadores, então se eu pegar o ranking desse elemento considerando somente os elementos dessa primeira sublista, que contém os primeiros n sobre 2 elementos, então o ranking do elemento que está lá em PI é exatamente I, certo? Então, se eu pegar lá só os primeiros n sobre 2 elementos, eles foram ordenados, e aí se eu pegar o elemento que está no PI, a posição dele, se eu só tivesse esses n sobre 2 elementos, seria exatamente a posição I numa lista de saída só contendo esses elementos. E aí, de forma parecida, se você pegar um dos processadores que está na minha segunda metade superior de processadores, então ele é um PI com um I estritamente maior do que n sobre 2 até n, se você pegar qual que é o ranking do elemento que está lá em PI, considerando somente os elementos da sua sublista, que são os elementos que estão na segunda metade dos n sobre 2 elementos. Então, o ranking desse elemento é exatamente I menos n sobre 2, certo? Então, para esse processador PI, o ranking do elemento que ele contém, considerando somente esses n sobre 2 elementos, é I menos n sobre 2, porque o índice desse cara aqui está deslocado por um valor de n sobre 2, certo? Tá bom. Então, eu tenho essas duas informações. Se um processador está na primeira metade lá, o ranking do seu elemento, considerando somente os elementos da sua sublista, é I. E se você pegar a metade superior dos processadores, pegar um elemento que está lá no processador PI, o ranking desse elemento, considerando somente os elementos da segunda sublista, é I menos N sobre 2. Agora vamos supor que eu tenha uma outra informação aqui. Então, para os processadores que estão na primeira metade, estão na minha primeira metade da sublista, suponha que existam S elementos na outra sublista, na sublista superior, que são estritamente menores a esse elemento xi. Aí qual que é a posição final desse elemento xi, certo? Então eu estou aqui, considerando os processadores que têm os primeiros n sobre 2 elementos e peguei lá um processador PI. Eu estou olhando o elemento xi que está aqui nessa posição dessa minha sublista, ele está lá nesse ranking I. Aí suponha que existe lá na outra sublista, então esse traço aqui está cortando a minha lista exatamente na metade. Então, nessa outra sublista superior aqui, existam exatamente S elementos que são estritamente menores do que o elemento que está aqui no processador PI. Então, qual que é a posição final desse elemento xi? Bem, se nessa sublista aqui que está ordenada, esses S primeiros elementos aqui são estritamente menores que eles, e todos esses caras aqui, como essa lista já está ordenada, também são menores ou iguais a I, então a posição final desse elemento aqui é exatamente igual a I mais S, certo?
que eu tenho aqui i menos 1 elementos que são menores ou iguais a esse elemento aqui, e na outra lista eu tenho s elementos que são estritamente menores do que esse cara, então esses s elementos com certeza vão vir aqui para trás da minha lista, então a posição final desse elemento aqui é i mais s. E aí, de forma parecida, suponha que eu faça esse mesmo cômputo desse valor s para um processador que está na metade superior da minha lista original. Então, estou olhando esses n sobre 2 elementos superiores aqui que já foram ordenados de forma recursiva. Então, se eu pegar um processador que está nessa metade superior aqui, então, considerando somente os elementos que estão nessa metade superior, eu sei que o ranking dele é i menos n sobre 2, certo? Agora, suponha que eu tenho também a informação de que lá na outra sublista, na sublista que está aqui para trás, existam S elementos que são menores ou iguais a esse elemento xi que está aqui no processador PI. Então, qual que é a posição final desse cara? Bem, eu sei que aqui tem i menos 1 elementos. I menos 1 elementos. I menos 1, na realidade, I menos 1 menos n sobre 2, né? Tem i menos 1 menos n sobre 2 elementos que são menores ou iguais ao xi, e aqui eu tenho mais s elementos que são menores ou iguais ao xi. Então a posição dele é exatamente, eu tenho que pular esses s elementos, e eu tenho que pular esses i menos 1 menos n sobre 2 elementos aqui. Então a posição final dele é i menos n sobre 2 mais s, tá bom? Então se a gente souber computar esses valores de S para os elementos que estão nessa metade inferior da minha lista, e para esses outros elementos que estão na metade superior da minha lista, eu conseguir computar esse valor de S, a gente já sabe qual que é a posição final de cada um dos elementos, e é isso que a gente vai ver depois. Então, só para tentar deixar mais claro aqui como que eu estou utilizando esse valor S, vamos pegar esse exemplo aqui. Então, eu tenho esse vetor, essa lista, dado na entrada, e aí o que eu vou fazer é, de forma recursiva, os primeiros n sobre 2 processadores vão ordenar esses elementos, e ele vai me dar lá essa sublista então ordenada, e os outros n sobre 2 elementos superiores vão ordenar essa sublista aqui, e vão me dar então esses elementos aqui ordenados, certo? Então, aqui em preto eu estou colocando o ranking de cada um desses elementos aqui, considerando somente a sua sublista. Então, se eu pegar essa primeira sublista aqui, o ranking do 1 vai ser 1, o ranking do 3 é 2, do 4 é 3, do 8 é 4, certo? Então, considerando somente esses elementos aqui, a posição do 8 é 4, do 4 vai ser a terceira posição e assim por diante. E aí a mesma coisa para essa outra sublista aqui. Então, se eu pegar a posição desse elemento aqui, que é 5, certo? Se ele está na posição 5, eu tenho que descontar então n sobre 2 elementos que estão aqui, então o rank dele é 1. E aí o rank desse próximo elemento vai ser 2, desse é 3, é 4, assim por diante. Então, para a primeira metade eu só tenho o rank dos elementos dado por i, e para a segunda metade aqui, se eu considerar o rank desses elementos aqui em função do identificador do processador que ele está contido, vai ser i menos n sobre 2. Tá? Aqui eu tenho o ranking de cada um desses elementos. Aí aqui embaixo eu estou colocando o valor de S para cada um dos elementos das duas sublistas aqui. Então, vamos ver qual que é o valor de S para esse primeiro elemento aqui. Então, tem que olhar lá na outra sublista, na sublista superior aqui, e ver quantos elementos são menores do que 1. Bem, aqui não tem ninguém menor do que 1, então o valor de S para o 1 é 0. Para o 3, eu vou olhar lá na outra sublista quantos elementos são menores do que o 3. Tem um elemento só que é menor do que o 3, então eu estou colocando aqui esse valor de S. Para o 4, quantos elementos nessa sublista são menores do que o 4? Eu só tenho um, então está aqui o valor de S para o 4. Para o 8, quantos elementos na outra sublista são menores do que o 8? 4 elementos são menores do que o 8 na outra sublista, então eu botei o valor dele aqui de 4. Aí eu faço a mesma coisa para essa segunda sublista aqui, só que eu vou olhar os elementos que são menores ou iguais na sublista de trás. Então, quantos elementos são menores ou iguais ao 2? Nesse caso aqui eu só tenho um, então tá lá. Quantos elementos são menores ou iguais ao 5? Eu tenho na outra sublista, né?
eu tenho 1, o 3 e o 4, então tenho 3 elementos menores ou iguais ao 5. E quantos elementos são menores ou iguais ao 6? Eu tenho 1, 3 e 4, que são menores ou iguais ao 6, então está aqui o 3. E quantos elementos são menores ou iguais ao 7? É 1, 3 e 4 também, então tem 3 elementos menores ou iguais ao 7. Então a posição final de cada um desses elementos aqui na lista final vai ser dado pela soma desses dois valores, os em preto e os em azuis. Então aqui a posição do 1 vai ser 1, do 3 vai ser 3, do 4 vai ser 4, do 8 vai ser 8 e assim por diante. Como eu só usei os números aqui de 1 até 8, então a posição final é exatamente o valor do número. Por isso que aqui tá dando essa soma está dando exatamente o valor do número, certo? Bem, tá, então essa é a ideia de como a gente vai fazer o merge e depois no próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente pode calcular então esse valor de S de forma eficiente.